Pessoal, visando melhorar, né, ainda mais o nosso canal e sempre, né, dentro da nossa proposta, que é auxiliar, né, os candidatos às escolas militares vestibulares, né, essa proposta do canal sempre foi, e nós não fugimos, né, desse padrão. Nós vamos diversificar um pouquinho, ou seja, o que eu imaginei, né? De 15 em 15 dias, ou talvez de mês em mês, eu não decidi a data ainda, eu vou escolher uma prova, tá? De uma instituição, para que a gente possa comentar essa prova, tá? Comentar não da forma que a gente está acostumado, né? Explicar as questões e tal, ir lá no quadro, resolver. Não, a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Isso é no sentido de orientar, né, os candidatos para o próximo exame. Então nós vamos inaugurar com a prova da ESA, Escola de Sargentos das Armas, né? Ano de 2020, 2021, tá? Foi a última prova. Então, dentro dessa proposta, eu vou seguir aqui o nosso roteiro. Mas antes disso, eu queria mostrar a vocês a coleção que eu considero, né, a melhor coleção. Eu considero, bem verdade, que isso aí são sempre opiniões, tá, gente? Falam no Fundamentos da Matemática Elementar. Os Fundamentos da Matemática Elementar tiveram origem nessa coleção aqui, ó. Conjuntos, funções e inequações, tá? São os autores Cid Guerre, Gelsiese, Oswaldo Doce. Você não encontra essa coleção, tá? O segundo volume dela é Sequências, Progressões e Logaritmos. Tá? Excelente livro também. Todos esses livros você ainda encontra um pouco de paciência nos sebos, tá? O terceiro, Números Complexos, Polinômios e Equações Algébricas, que são os mesmos autores, Gelsiese e Oswaldo Doce. Essa coleção deu origem à atual Fundamentos da Matemática Elementar. O volume 4, ele pega a parte de mais de limites, tá? Derivadas, que é o volume 4, Álgebra 4. Depois, tá faltando o volume de trigonometria, que eu não encontrei, que ele tá encapado. E aí, como está com capa, fica mais difícil eu encontrar. Eu não encontrei, mas tem aí. Tem o volume de trigonometria também. Geometria da posição. Esse, inclusive, foi o livro que eu usei dentro do Colégio Naval. Tá? Eu não conheço livro melhor em geometria da posição. Não conheço, sinceramente. Nacional eu não conheço. Tá? Essa parte, inclusive, é bem complexa de ser ensinada. Depois nós temos a geometria métrica, que é esse aqui. Aí já pega a parte de prismas, paralelepípedos, ele começa com uma ligeira revisão de geometria plana e depois entra nos sólidos, tá? Geometria analítica. Tá? Saiu um outro também logo depois. Esse também são dos três autores, Cid Guerre, Gelsiese e Oswaldo Doce. E ficou faltando de trigonometria, tá? Então essa eu considero uma excelente coleção. Com um pouco de paciência nos sebos, você ainda vai encontrar, tá bom? Então vamos lá, gente, a análise. Quando a gente faz uma análise, é a visão da pessoa que está fazendo essa análise, claro. Então é perfeitamente contestável, né? É a minha visão que eu estou passando para vocês. Então, a questão 1 da prova
Eu não sei dizer qual é. Eu sei que é a prova da ESA 2020-2021. Não sei a cor, não sei o código. A questão 1 era uma questão de função exponencial. Era uma aplicação. Tá? Uma aplicação bastante conhecida, onde você tem a função exponencial e aí ele te dá a imagem dessa função. Você iguala e vai cair numa equação exponencial. Uma questão tradicional. Então eu classifiquei essa questão como fácil. Tá? Minha análise. A questão 2 era uma questão de probabilidade. Mas essa questão de probabilidade, ela envolvia a aplicação do diagrama de Venn-Euler. Também não é nada demais, é uma questão conhecida. O segredo do diagrama de Euler, de Venn-Euler, é sempre, né, partir do interior para o exterior, ou seja, partir da interseção dos três, depois da interseção dos dois e finalmente o que sobra. Foi uma questão média. A questão 3 é uma questão de escala. Basicamente, você teria que saber, escala é uma questão bastante explorada, mas o que você tinha que saber era a transformação de unidades de medidas. Eu classifiquei como média a questão. A questão de número 4 é uma equação exponencial, tá certo? É uma questão exponencial, só que era uma questão exponencial que envolvia uma mudança de variável. Tá? Aqueles casos clássicos também. Eu classifiquei como uma questão média. A questão 5 era uma aplicação da lei dos senos. Tá? Eu classifiquei como uma questão difícil. Porque, na verdade, você precisava calcular a linha angular de Thales, né? Nada demais, calculava o terceiro ângulo, era ângulos notáveis, mas eu tinha que saber a lei dos senos. Então, eu classifiquei como difícil. A questão 6 era uma questão de geometria analítica, mais especificamente lugar geométrico. Tá? Ele dava a equação de uma reta e dizia que um ponto daquela reta equidistava do eixo ordenado e de um ponto dado. Então você montava a fórmula da distância e você resolveria a questão 5. Eu classifiquei como difícil. A questão 7 era uma função quadrática, uma aplicação, não era uma função direta, era uma aplicação conhecida do lucro de uma mercadoria, né? Onde ele pedia, se eu não me engano, o valor máximo, etc., alguma coisa assim. Só que eles cometeram um erro, essa questão foi anulada, porque eles cometeram um erro nas unidades. Tá? Na hora de formular a questão, eles erraram nas unidades, então a questão foi anulada, mas era uma questão fácil. A questão 8 era uma inequação modular que envolvia uma propriedade de módulo, uma desigualdade conhecida. Quando o módulo de x é menor que um número alfa, esse x está entre menos alfa e alfa. Uma questão conhecida, mas eu classifiquei como média. A questão 9 era uma questão de sequências, onde ele pedia, envolvia as duas coisas. Ele envolvia a progressão geométrica e a progressão aritmética ao mesmo tempo. Tá? Mas era uma questão que eu classifiquei como fácil. Questão 10 era uma questão de polinômios. Para ser mais específico, era uma questão que você tinha que conhecer grau,
coeficiente, valor numérico e saber o que são polinômios idênticos. Na verdade, era uma questão que ele afirmava, né, para você marcar qual era a sequência correta. Ele afirmava uma coisa no item 1, uma coisa no item 2, para você assinalar dentre as opções aquela que tinha a sequência correta. Uma questão fácil, porque não tinha cálculo, não tinha nada, era apenas conceitual. A questão 11 era uma questão de geometria espacial. Para ser mais detalhista, ele envolvia a área de uma esfera e volume da esfera. Eu acho que ele dava a área e queria o volume, ou o contrário. Uma questão que eu classifiquei como fácil. E a questão 12, e última questão da prova, era uma questão sobre logaritmos, mudança de base, tá? Era uma questão fácil, não tinha dificuldade. Muito bem, essa análise, como eu falei no início, toda análise é uma visão particular, ela é perfeitamente contestável, tá? Mas como as provas, né, não mudam muito, então você tem aí um panorama mais ou menos de 2020 e 2021. Vamos aguardar agora 2021, 2022, né? A próxima fase, a próxima etapa, o próximo concurso. Bom, eu ia levantar a bibliografia do edital, mas eu não fiz isso. Deixo por conta de vocês. Agora, o interessante é que eu fiz essa classificação, que é contestável, uma visão minha, mas depois eu fui levantar os percentuais. E aí bateu exatamente o seguinte, nós temos 50% de questões, no meu ponto de vista, classificadas como fácil. 25% classificada como médias. E 25% classificada como difícil. Esse percentual eu fiz após a minha classificação. E bateu exatamente 50%, 25%, 25%. Que, no meu modo de ver, né, é o ideal de uma prova. Uma boa prova, ela tem que ter exatamente, mais ou menos, esses percentuais. Metade da prova de questões acessíveis, 25% um pouquinho mais elaboradas e 25% um pouquinho mais complexas, tá? Os dois tipos de prova que eu acho são terríveis. Aquela prova que é exageradamente difícil, ela não separa legal, no meu ponto de vista, na minha avaliação, tá? Ela não separa legal, ela nivela todo mundo, tanto o candidato que está bem preparado, como o candidato que está mal preparado. Tá? Mais danoso ainda, uma prova quando ela é extremamente fácil. Quando ela é extremamente fácil, ela não separa ninguém, ela mistura todo mundo. Tá? Então, o ideal de prova que eu considero é exatamente esse modelo de prova. Você tem que ter algumas questões difíceis para você separar aqueles alunos que estão extremamente bem preparados. Tá? Um número de questões médias, que é ali o que você precisa separar bem, e o restante são aqueles candidatos que não se prepararam bem, né? Porque mesmo as provas, as questões simples, ele não acertou, tá certo? Então, gente, isso é a novidade que eu queria trazer para vocês. Eu não sei ainda se será de 15 em 15 dias ou se será uma vez por mês. Você que está assistindo esse vídeo, você até pode colaborar, né? Deixando
a sua opinião, de 15 em 15 ou de mês em mês. Eu pretendo fazer todos os concursos, todas as provas, quer dizer, as provas mais conhecidas, IME, ITA, AFA, SPSEX, enfim, EFON, o ERJ, os vestibulares, o Enem, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para vocês de novidade. Eu espero, com essa novidade, estar trazendo mais uma coisa legal para ajudar vocês na caminhada rumo ao sucesso aí no próximo ano. Um abraço, até o próximo vídeo.